Palmas. Nada nos separará dos braços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai que seu Filho nos deu, um Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Esse é o nosso Deus, que nos amou acima de tudo, enviou o seu Filho para que a gente pudesse ter vida, e só Ele pode trazer vida ao meu e ao seu coração. Cante a Ele mais uma vez. E cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Boa noite, igreja. Graça e paz da parte de Deus a todos. Estamos aqui mais uma semana para dar continuidade à nossa programação de estudos bíblicos, Atos 8. Tá? Hoje nós já avançamos e chegamos até o capítulo 23 do livro de Gênesis. Então eu convido você a pegar sua Bíblia, algum bloco de anotação, para que a gente possa percorrer por esse capítulo e extrair, né, informações e edificação para a nossa vida. Tá? Nessa hora a gente vai orar para dar início ao nosso estudo, e eu te convido nessa hora a fechar teus olhos e orar junto conosco, para que a palavra de Deus ela seja propagada ao maior número possível de vidas. Então oremos. Senhor Deus e Pai, estamos em Tua presença para realizarmos o estudo da Tua palavra. Deus, que a Tua palavra nos edifique, nos exorte e nos traga, Deus, a paz que vem da Tua eternidade. Meu Deus, que venhamos a ser instruídos e que a Tua palavra, Deus, venha alcançar vidas, venha edificar vidas e edificá-las, meu Deus, no caminho do Teu Evangelho. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, sem mais demoras, Gênesis 23. Como de costume, a gente não vai fazer a leitura exaustiva do capítulo, tá? De princípio, a gente vai lendo no decorrer do estudo. Então, a nossa intenção é dividir Gênesis 23 em pelo menos 3 blocos e fazermos 3 leituras e 3 explanações, por que não? Então,
de um apanhado geral, o que é que tem em Gênesis 23, Tiago? Gênesis 23 começa relatando a morte de Sara, tá? A esposa de Abraão. Então, é um capítulo que começa já falando sobre a morte de Sara e em seguida sobre uma negociação em que Abraão se envolveu, né, numa região, num campo chamado de Macpela, tá bom? Então, a gente vai ver aí que houve uma negociação de uma certa propriedade por Abraão e que isso traz um significado muito importante, tá? Quando você lê o capítulo, a gente vai ver que Abraão chegou a comprar aquela propriedade, tá? É um campo em Macpela, o nome. E por isso, por comprar aquela propriedade, Abraão se tornou um detentor, tá? O proprietário legal daquela posse de terra. E aquela posse de terra, ela estava dentro da terra prometida. Então, ainda que a gente entenda que fosse um pequeno pedaço em relação a toda a terra prometida, mas Abraão tomou posse através de um pagamento daquela região, tá? E isso traz algum sentido para a gente, porque essa posse de Abraão, ainda que é uma posse legítima, uma posse legal, comprada, aquilo já prefigurava, aquilo já predizia aquela posse posterior que ia acontecer por meio do povo de Deus, tá? Quando o povo de Deus realmente iria tomar posse da terra prometida. Então a gente já sabe que antes do povo tomar posse da terra prometida, Abraão já era um proprietário legal de um pequeno pedaço daquela região, tá bom? Então, como de costume, vamos tentar dividir o capítulo em alguns blocos, tá? Então, 3 blocos aí para a gente entender melhor. Então, o primeiro bloco seria a morte de Sara, que vai até o versículo 7. O segundo bloco seria a negociação por esse campo, que vai do 8 até o 18. E o finalzinho do capítulo, 2 versículos só, a gente vai ter aí a questão do sepultamento de Sara, tá bom? Então, te convido aí a fazer a leitura dos versículos 1 até o versículo 7 de Gênesis 23, que diz o seguinte: Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois, Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas. E disse a Abraão, versículo 4: Eu sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para a sepultura, para que eu tenha onde enterrar a minha mulher. Responderam os hititas a Abraão: Ouçam-nos, Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre sua mulher numa de nossas sepulturas, na que lhe parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe sua sepultura para que enterre a sua mulher. Versículo 7. Abraão levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas. E aí vai entrar no outro bloco já, que é a negociação. Então vamos ficar aqui até o versículo 7. Então, Gênesis 23 começa dizendo que Sara viveu 127 anos. Ela morreu num lugar chamado Hebrom, que originariamente, como o texto fala, era conhecido como Kiriat Arba, ou seja, tudo isso dentro da terra de Canaã, tá? E o texto bíblico vai dizer mais, vai dizer que Abraão lamentou muito a morte de sua esposa, Sara. Isso está no versículo 1 e no versículo 2. E o que é que acontece? Depois de chorar a perda da sua esposa, Abraão, ele procurou fazer o quê? Ele procurou providenciar um lugar. Lembra aí que Abraão, ele era um estrangeiro naquela terra. Abraão poderia ser até considerado um nômade, tá? Então, como estrangeiro, ele não possuía ali até então residência e propriedade naquele local. Ele procurou um lugar para quê? Para sepultar sua esposa. Então, como eu disse, Abraão ele vivia estrangeiro na terra prometida ainda, e ele foi falar com os filhos de Et. Em outra versão você pode encontrar assim:
Para quê? Para poder conseguir um lugar e sepultar Sara. Está no versículo 4, ok? Alguns textos vão descrever esses descendentes de Et, são chamados de heteus. E a versão que nós lemos chama de hititas, né? E eles também são contados entre aqueles povos, aqueles conglomerados que compunham todo o povo cananeu. Então os hititas, os heteus, eles são contados como cananeus. Mas e aí, Tiago? A gente vai ver nesse capítulo que os filhos de Et, eles foram extremamente respeitosos com Abraão, né? Eles não demonstraram nenhuma resistência, apesar de Abraão ser um estrangeiro na terra que pertencia a eles, tá? Eles não apresentaram nenhuma resistência, nenhum empecilho para que Sara fosse sepultada, tá? Pelo contrário, eles dispuseram ali de sepulturas para que Abraão escolhesse a que melhor lhe conviesse, tá? Então, uma coisa que é importante a gente lembrar também, no versículo 5 e 6, é que eles chamam de uma forma tão respeitosa a Abraão como um príncipe de Deus, né, no meio deles. E assim, provavelmente, essa é uma nomenclatura, uma designação que significa, no original, que queria dizer que Deus é poderoso, tá? Não apenas um simples tratamento de respeito a Abraão, mas de reconhecer que o Deus que Abraão servia era um Deus poderoso. Você é um príncipe de Deus e você é um príncipe de um Deus poderoso, ok? Então, assim, é provável também que aqueles homens tenham reconhecido a Abraão, tenham reconhecido que Abraão ele era realmente um homem especial, tá? Pelo testemunho de Abraão, pela forma como Abraão se portava, por tudo que estava ao redor de Abraão. Certamente aqueles povos, aqueles filhos ali, eles repararam que realmente Abraão ele era diferente, tá? Ele realmente era um homem especial, um homem abençoado por Deus. Isso a gente pode inclusive ver em outro capítulo que já foi abordado, que é Gênesis 21, lá no finalzinho, eu acredito que no versículo 22. E aí, passada a morte de Sara, né, e Abraão se dirige àquele povo para tentar um lugar para sepultar sua esposa, aquela comunidade dá liberdade a Abraão para que ele escolha um local para sepultá-la. E a gente entra aí, como eu falei, num segundo bloco, que é o versículo 18 em diante. É bem rápido, mas assim, você vê que Abraão ele fica feliz com a disposição daquele povo e imediatamente ele se lança numa negociação que a gente vai ver que vai culminar na compra de uma terra, tá bom? E diz o seguinte, no versículo 8 até o 18. Então o texto bíblico diz o seguinte, vou ler a partir do versículo 7. Abraão levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes, já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Macpela, que lhe pertence e se encontra na divisa do seu campo. Peçam-lhe que a ceda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para sepultura entre vocês. Efron, o hitita, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Não, meu senhor, ouça-me, eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença do meu povo, sepulte a sua mulher. Novamente, Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efron, sendo ouvido por todos, ouça-me, por favor, pagarei o preço do campo, aceite-o, para que eu possa sepultar a minha mulher. Efron respondeu a Abraão, ouça-me, meu senhor,
aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Alguma versão pode ter 400 ciclos de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte sua mulher. 16. Abraão concordou com Efron e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas, 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron em Macpela, perto de Manre, o próprio campo com a caverna que nele há e todas as árvores dentro das divisas do campo foi transferido a Abraão como sua propriedade diante de todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Eu sei, uma leitura um pouco extensa, mas de facílima compreensão, tá? Então vamos lá. Abraão, como eu já disse, tinha providenciado, tinha procurado um lugar para sepultar Sara. Aquele povo vai e diz a ele: olha, fique à vontade para escolher. Tudo bem. Abraão diz: olha, já que vocês foram tão benevolentes comigo, foram tão amáveis comigo nesse sentido, vamos fazer o seguinte, deixa que eu compre esse local para que eu tenha um direito legítimo, né, de sepultar a minha esposa e os que vierem em seguida. E aí a gente entra na negociação que foi lida, tá? Como eu já disse, diante de toda essa receptividade, Abraão pediu que eles intercedessem junto a Efron, filho de Zoar. Abraão queria o quê? Queria comprar a caverna Macpela, né? Por o quê? Por um preço justo. Ele pede: ó, faça com que ele ceda para mim, mas que ele ceda por um preço justo. Mas Efron, você vê ali que Efron estava sentado no meio do povo e ele responde a Abraão, e ele responde para que todo o povo ouvisse, e isso está registrado na palavra. Efron, ele ofereceu dar a Abraão, dar de graça a Abraão, não somente a caverna, mas todo o campo em que a caverna estava situada. Aí você vê, ó, que negócio, né, excelente, que negócio top. Mas Abraão, ele identificou o que estava acontecendo, né? O comportamento de Efron não era somente por bondade, por benevolência, por compaixão, tá? Era um comportamento que esperava algo em troca. Não era simplesmente por generosidade que ele se dispôs a dar, não só a caverna, mas todo o campo. Aquilo era parte de um costume no Oriente Antigo, que consistia em basicamente o quê? Não, você não vai me pagar, eu vou lhe dar, mas quando eu precisar de alguma coisa sua, você vai ter que me dar em troca, ou seja, você vai ficar me devendo um favor, você está me devendo uma. A realidade é bem essa, bem simples. Então, caso Abraão recebesse aquele presente, tá? Isso faria com que Abraão estivesse obrigado a retribuir a Efron, e muito provavelmente com algo que lhe custaria ainda mais, né? Algo que lhe fosse ainda mais valioso. Então, Abraão, sabendo dessa jogada, sabendo desse intuito de Efron, ele insiste na compra da terra por um preço justo, tá? Então, quando Abraão vai e questiona a Efron qual seria de fato o preço daquela propriedade, Efron diz que aquele lugar valeria 400 ciclos de prata, né? Em algumas versões, está no versículo 15. E apesar de Efron colocar essa quantia junto a Abraão como se fosse algo meio que sem importância, né? Quanto custa isso? Isso aí está custando hoje 400 ciclos de prata. Aquele era um preço extremamente alto para aquela época, né? Então, assim,
Efron, ele não gostou, eu diria que ele não gostou da atitude de Abraão, né, por não querer ficar devendo uma a ele, por não querer lhe retribuir posteriormente com um favor, e ele vai e inflaciona por demais aquele preço, né? É uma terra que ficou ali superfaturado o valor dela. E assim, para você ter uma ideia do quanto ficou caro aquilo, tá? Um parâmetro, tá? Só uma ideia. Em Jeremias 32, você pode conferir, em Jeremias 32, no versículo 9, você vai ver que Jeremias ele compra um campo. O profeta Jeremias, capítulo 32, muitos séculos depois de Abraão, ele vai comprar uma propriedade, vai comprar um campo. Então, imagina aí nosso contexto de economia, que a inflação vem crescendo desde que o mundo é mundo. Então, Jeremias compra uma propriedade por apenas 17 ciclos de prata. Veja, muitos anos após, tudo bem, a medida podia ser diferente, uma coisa ou outra, mas muitos séculos depois, Jeremias faz uma compra de um campo, tá? Provavelmente muito mais valorizado, muito mais desenvolvido, uma terra muito mais cobiçada por 17 ciclos de prata, enquanto a Abraão foi cobrado 400 ciclos de prata. Mas e aí, né? Quem está nos acompanhando e pode acompanhar aí retroativamente sabe que Abraão era um homem de muita propriedade, um homem cheio de posses, um homem rico. E assim, você vê que mesmo por um preço injusto, podemos dizer assim, Abraão estava disposto a pagar o valor que foi pedido por Efron. Então você vê no texto que ele pesa aquela quantidade de moedas correspondente para dar os 400 e faz o pagamento legal a Efron. Então, com isso, Abraão ele tornou-se o proprietário legal daquela região, daquele campo chamado Macpela, em Macpela, incluindo a caverna, o campo em si, a caverna que estava no campo e as árvores, né, tudo que havia dentro daquela limitação. Abraão se tornou o proprietário legal. Então, aquele povo também tinha um costume de confirmar um negócio. Você lembra que quando a gente lê o texto, eles estavam à porta da cidade, tá? Então, era um costume legal que qualquer negócio ele fosse oficializado à porta da cidade. Não, então, a gente teria ali como se fosse a figura de um cartório, tá? Você vai tornar legal um negócio, então você se dirige geralmente a um cartório para fazer a verbação, esse tipo de coisa. Então, ali, eles iam para a porta da cidade, você vê que o povo estava reunido, então, com várias testemunhas. Então, a gente vê também que é um costume daquela região ali no Oriente Antigo, tá certo? Onde as transações legais ou transações para que fossem legais, elas deveriam acontecer junto aos portões das respectivas cidades, tá bom? E agora a gente já chega no final do capítulo 3, restando aí o último bloco com apenas 2 versículos, o versículo 19 e o versículo 20. Então a gente tem o primeiro bloco com a morte de Sara, o registro da idade de Sara e a sua morte. Um segundo bloco com a negociação a respeito do campo de Macpela para que Abraão se tornasse o proprietário daquele local. E um terceiro bloco com o sepultamento de Sara, versículo 19 e 20, que nos diz o seguinte: depois disso, ou seja, depois de toda essa negociação e compra, Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que nele há foram transferidos a Abraão pelos hititas como propriedade para sepultura. Então, a gente vê nesses 2 versículos que
Abraão, após lamentar a morte de Sara, após conseguir um local, após negociar a compra, comprar, legitimar o negócio, finalmente ele consegue sepultar Sara na caverna que estava nesse campo chamado Macpela, tá bom? Aquele campo, inclusive, ele se tornou, vamos dizer assim, a sepultura oficial da família, tá? Então, além de Sara, a gente vai ver que o próprio Abraão foi sepultado nesse local. Depois, Isaac também foi sepultado. Rebeca também foi sepultada nesse local. E também Jacó. Salvo engano, Lia também. Então, a gente tem a própria Sara, o Abraão, o Isaac, Rebeca, Jacó e Lia. Foram sepultados ali. Então, a gente vai ter esse registro em Gênesis 25, ou seja, daqui a 2 estudos. Então, Gênesis 25, Gênesis 49 e Gênesis 50 vão registrar sepultamentos que ocorreram nessa região que Abraão comprou em virtude e em decorrência da morte de Sara, tá certo? Então, assim, sem dúvida alguma, a disposição de Abraão em adquirir a posse daquela terra em Hebrom era mais um indicativo, mais um indício da confiança de que Abraão tinha em Deus, de que Deus ele era fiel para cumprir a sua promessa que havia sido feita quando Abraão é tirado de Ur dos Caldeus para ser pai de uma grande nação, para ser pai de um grande povo, para herdar uma terra prometida. A compra dessa terra por Abraão não diz o contrário, não diz que ele perdeu a fé em Deus, muito pelo contrário, demonstra a fé de Abraão, de já poder até visualizar que aquele local, né, seria habitado pela sua descendência, e ali ele já toma posse de uma forma legítima, de uma forma legal, né, despendendo ali um valor alto que foi cobrado, para que legalmente ele já tomasse posse, ainda que de uma pequena parte da terra prometida, que já foi mencionada várias vezes, está lá registrada em Gênesis 13, tá? Então, por isso que, mesmo sendo estrangeiro, lembra que a gente falou? Abraão, ele chega para aquele povo e diz, olha, eu sou um estrangeiro no meio de vocês, eu quero sepultar a minha mulher. Então, mesmo sendo um estrangeiro naquela época, ele escolheu sepultar sua família na terra que Deus havia lhe prometido, tá? Na terra que Deus havia de entregar aos seus descendentes. Mas ele não quis fazer isso de uma forma qualquer, de uma forma até escondida daquele povo. Não, ele diz, olha, eu sou estrangeiro, mas eu quero me tornar o proprietário legal desse lote de terra para que eu possa, em paz, enterrar a minha família. Então, é isso que está registrado em Gênesis 23. A morte de Sara, uma negociação por um local e, enfim, o sepultamento de Sara. Eu espero que você tenha tido uma melhor e uma fácil compreensão desse capítulo. Um capítulo que pode passar despercebido? Pode. A gente pode também não entender a princípio por que Abraão não aceitou uma oferta tão generosa. Não, você quer comprar? Não tem problema, eu lhe dou a terra. Mas essa é a questão. Em troca de quê? Né? Aquele povo era um povo que havia de ser destituído daquele local. Então, para que a promessa de Deus fosse cumprida, Abraão não deveria aceitar como um presente de um povo ímpio aquele local. Abraão ele paga um alto preço em relação à moeda, mas para que ali ele fosse legitimado como proprietário daquela terra, já prefigurando, já apontando para o cumprimento da promessa de Deus em fazer o povo herdar a terra prometida. Então, eu te agradeço ter ficado até aqui, que esse capítulo venha edificar a tua casa, a tua família e te fortalecer nessa caminhada. Então, que Deus te abençoe e que você tenha
uma ótima semana. Para a cruz eu vou, teu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Queria convidar você a ficar em pé e declarar. Queria cantar mais uma vez. Diga pro Senhor: Eu olho para a cruz, a cruz de Jesus, e para a cruz eu vou. Declare com a sua boca e com Eu sua só fé. quero participar, Você não teve vergonha de se sua ver. obra vou cantar. Para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Foi pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantá-lo no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.